Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao capítulo anterior, onde nós tivemos oportunidade de conhecer a Anésia, casada com Jovino. E ela então tinha as 3 filhas e a mãezinha, que estava prestes a desencarnar. Então, nessa situação, Anésia vai ao encontro de sua mãezinha, que precisava muito do seu auxílio, porque ela estava prestes a desencarnar. Mas ela estava um pouco desanimada, um pouco triste, porque a situação do seu esposo, da certeza que ele a estava traindo, estava lhe causando muita tristeza, muita dor. E então eles chegam no local onde está a mãe da Nésia, a dona Elisa. E aí eles percebem a situação em que se encontrava a mãe da Nésia, a dona Elisa, em estado avançado liberatório, nas últimas horas do seu corpo carnal. E ela estava envolvida por uma entidade que parecia que guardava a sua cabeceira. Então o Hilário indicou a entidade e aí o Aulus explicou que aquela entidade que estava ao lado dela era o seu filho, que havia desencarnado precocemente por conta do alcoolismo, e a mãe o envolvia, o imantava e atraía para si, mas ele ainda se encontrava numa situação muito difícil, num aspecto grosseiro, por conta dos seus vícios, mas ela o via como um grande herói. Então vejam que interessante. Então ela estava atraindo para si aquele infeliz, o seu filho, ao pé do seu leito. Então a dona Nésia gostaria que todas as filhas estivessem lá, mas ela só estava com a sua pequena filha. E eles então fizeram, ela e a sua filha, junto da sua mãe, fizeram uma oração. É interessante que essa oração, que ela achou que abriu a página ao acaso, não foi ao acaso, foi de inspiração da sua protetora, a Teonília. Então vejam que nunca, quando a gente abre uma página, muitas vezes de um livro de oração Fonte Viva, a gente acha que é o acaso e aquele acaso dá certo para a nossa situação. Então tenhamos a certeza que a espiritualidade está nos envolvendo, nos indicando a página que é necessária para aquele momento. Então é bem bacana isso. E então o Hilário, né, vendo a situação, recebe e diz o seguinte: o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos aos alicerces da simplicidade para a regeneração da sua própria vida. A essa altura, a Nésia abriu o livro, né? Então, na página escolhida por Teonília, e aí fizeram a oração. Quando ela prosseguiu nos comentários, ela ouviu da sua filha, da Márcia, que ela sentia que tinha muitos espíritos lá. E a mãe concordou, falou: sim, minha filha, muito embora tenhamos eu, você e a sua vozinha, semi-inconsciente, muitos espíritos estão a envolver, a receber essas palavras, a oração, receber o consolo. Vejam que interessante, aí Márcia foi embora e deixou a sua mãezinha com a avó Elisa. Nesse momento, ela afagou, ficou com a sua mãe e foi, e branda hipnose a envolveu num sono, pois a ideia era ver e se encontrar com o Jovino, seu esposo. E é interessante que aqui eles esclarecem
que os espíritos que são casados, unidos pelos laços do amor, facilmente se encontram. E foi o que aconteceu. Facilmente, Anésia encontrou o seu esposo. Né? Então, o Aulus esclarece que essa imantação magnética do casal supera obstáculos e distâncias. Quando a Anésia, então, surpreendeu Jovino e uma outra mulher num bar, em fenômenos telepáticos, onde parecia que ela o hipnotizava, integrando-os num grupo alegre, todos envolvidos por entidades perversas, entidades envolvidas pelo vício, entidades que sorviam do álcool que ambos e todos os demais estavam sorvendo naquele ambiente. Quando a Anésia então percebeu a situação, ela deu um grito e saiu correndo. Imaginem, ela então vendo a traição do seu esposo em desprendimento do sono. Olha que situação interessante. E ela então saiu muito triste. E o Aulus então a abraçou e disse para ela: minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. E ela disse: esperança? E começou a chorar. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente. A cena da traição é sempre muito triste, é sempre muito difícil para qualquer uma das partes. E o Aulus então lhe diz: traída por quem? Aí ele esclarece a ela: minha amiga, o lar é a escola em que as almas se reaproximam com vistas ao aprimoramento que nos cabe a apresentar o futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora, chamada Brios, sustentou com lamentação. E ele então continua: Anésia, o amor não é tão somente aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Vejam que mensagem, mas quão difícil é a situação em que a nossa irmã Anésia está enfrentando. Que difícil! E ele continua: Anésia, a vingança é a alma da magia negra. Mal por mal significa a eclipse absoluta da razão. É sob o império da sombra que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte. Por mais aflitiva que lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde e em preces as suas meditações por essa irmã que necessita de nossa assistência fraterna. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe o bem, neutraliza o mal, que transforma por fim em servidor do próprio bem. Então, com essa conversa toda, ela então foi recobrando o seu ânimo, recordou de toda a situação, mas ao acordar, ela se lembrou de ter visto o seu esposo com a mulher, mas ela acordou melhor do que ela estava, consolada, feliz, como se ela tivesse entendido a situação. Então, ela percebeu, né? Ela lembrou do Jovino hipnotizado e se compadeceu.
entendendo que ele necessitava de tolerância e piedade. Vejam que exercício terrível! Necessitava de compaixão, de amparo, ao invés da crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a meditação. Então vejam que interessante, esse capítulo ele nos dá a mostra, em primeiro lugar, da importância da oração. Os mentores estão sempre ao nosso lado, nos envolvendo, nos protegendo, nos acalentando, nos consolando, sempre que nós peçamos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 429, sobre os nossos anjos da guarda. Além do nosso anjo da guarda, nós temos muitos outros companheiros simpatizantes do nosso trabalho, das necessidades que necessitamos. O Aulus não é o protetor direto da Anésia, mas ele está auxiliando. Então veja a importância da oração, o trabalho no bem. E a necessidade do médium se transformar é através das provas, das dificuldades, é que o médium vai provar a sua mudança, a sua transformação moral. Por isso, tenhamos firmeza, confiança, fé, utilizemos o conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa para a nossa transformação. E ele então termina no capítulo, encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabe, vencendo-as com paciência e valor. Então vejam que bacana essa mensagem. Fica para nós como lenitivo da dor, como um ensinamento para que nós, quando nos depararmos com algumas provas, tenhamos coragem, tenhamos fé. Usemos da oração, do evangelho. Continuemos, porque o tempo é o Senhor. E nós estamos aqui para aprendermos. Que Jesus nos abençoe. Comentem o que vocês estão achando da leitura. Faltam apenas 10 capítulos para terminarmos esse livro. Digam o que estão gostando e, como eu disse, no final faremos um sorteio de um livro. Assinem, comentem e curtam o canal.